Amém, queridos? Graças e paz para o seu coração. Que bênção que você está aqui hoje. Amém? Este é o melhor lugar, sim ou não? Este é o melhor lugar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus tenha domínio sobre este lugar de todas as coisas. Amém? Para que eu não flua através de mim, com os meus desejos e com os meus anseios, mas que eu flua numa unção do Espírito Santo neste lugar, para aquilo que Ele quer falar e liberar sobre nós como igreja nessa noite. Amém? É um privilégio quando o Senhor Ele nos põe à prova. Amém? Porque isso aqui é o Senhor colocar à prova. E se prepara, queridos. Uma hora o Senhor também te coloca à prova e diz: hoje você tem uma palavra para o meu povo, você precisa estar preparado. Amém? Quantos recebem isso? Receba isso. Se você é filho de Deus, se você está no reino, a qualquer momento o Senhor pode te convocar para missões maiores. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel 30, capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Tudo certo aí, meninos? Vocês vão conseguir colocar aí para mim? Aleluia. O Senhor falou comigo há um tempo, enquanto eu fazia a minha devocional, e o Senhor me disse assim: quais são as convicções que você tem para os dias difíceis a respeito de mim? Quem sou eu para você no tempo difícil? Quais são as certezas que você tem a respeito de mim no tempo difícil? Irmãos, eu confesso que eu parei e falei: uau, Senhor, e aquilo causou um turbilhão dentro de mim. E eu comecei a olhar e falar: meu Deus, quais são as convicções que eu tenho? Qual é? E quando eu falo de convicção, estou falando de fé, daquilo que eu e você acreditamos e defendemos. E talvez num tempo difícil, as nossas convicções e aquilo que de repente quando você está num momento de alegria, onde você está num momento de deleite, você fala que acredita, mas quando o dia ruim chega, você vai descobrir que você falava, mas talvez não acreditava. Quantos já passaram uma situação semelhante com essa? De repente o dia mal chegou, uma notícia ruim chegou, e ontem a gente declarava algo e de repente você se viu na oportunidade de declarar aquilo que você declarou ontem, enquanto você estava sorrindo, se alegrando, e aí hoje você diz: Senhor, e agora? E esse texto ele vai falar exatamente sobre um dia difícil na vida de Davi. Mas eu creio que o Senhor nessa noite ele vai nos ativar, amém? Vai haver uma ativação do Espírito Santo em nós a respeito, não do tempo difícil quando chegar, mas o Senhor ele vai nos lembrar e ele vai nos ativar no chamado que ele tem para mim e para você. Ele vai nos ativar com as promessas que ele tem para mim e para você, amém? Lá em 1 Samuel 30, do 1 ao 8, nós vamos ler. Convicções certas em tempos de batalha. Isso é o que o Senhor falou comigo. Você precisa ter as convicções certas em tempos de batalhas. Você precisa ter certezas absolutas, incontestáveis em tempo de batalha. Vamos ler lá? Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram, levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente o levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que suas mulheres e que os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar.
Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas cativas: Ainoã, a Jezerita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficavam. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 homens ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansado que estavam. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco, revele essa palavra, Deus, no mais profundo da tua vontade dentro de nós, Senhor. Que haja entendimento, meu Deus, que haja uma ativação sobre nós essa noite, de tudo que o Senhor quer nos entregar como igreja neste lugar, Deus. Eu oro pelo teu poder, eu oro pela tua manifestação real aqui neste lugar. O Senhor tem total controle, o Senhor tem total domínio sobre este lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Esse é um texto bem conhecido, e quando a gente olha para esse texto aqui, nós vamos vendo, se você for um pouquinho para trás ali nos capítulos 29, a palavra vai dizendo que Davi, ele estava no meio de um povo que era o povo inimigo, que eram os filisteus. E a palavra diz que ele ficou mais ou menos ali, das fugas que ele vinha, né, de Saul ali, fugindo da perseguição, ele foge para ali e ele fica no meio daquele povo. E a palavra diz lá que o rei Aquis, ele dá a cidade de Ziclague para Davi morar, com aqueles homens e com as suas famílias. E essa cidade aqui é a cidade aonde, quando o rei Aquis, né, os filisteus vão levantar uma guerra lá contra o povo de Israel, e aí o rei Aquis, ele dispensa Davi. Davi pode ir para casa, porque o comandante desconfiou da postura de Davi. Ou seja, esse que não é do nosso povo, está no meio de nós, né? Vai que ele arma uma armadilha aqui e comece a guerrear no nosso meio, confundir o nosso povo. E o rei Aquis, ele fala para Davi: eu não achei mal nenhum em você, mas o comandante não confia nessa sua postura, então você vai para casa. E a partir de aqui, começa esse retorno de Davi para Ziclague, que seria a cidade onde ele estava estabelecido. E a palavra diz aqui que Davi então começa o retorno para casa com os homens que estavam com ele. E ao 3º dia, quando Davi e os seus homens chegam a Ziclague, a palavra diz que os amalequitas tinham invadido essa cidade. E tinham entrado lá, e tinham queimado, tinham saqueado, tinham levado cativo as mulheres, os filhos e tudo que havia naquela cidade. Queridos, agora, eu imagino a cena, né? Porque Davi, ele não vem de um tempo difícil, sim ou não? De muitas guerras, de muitas batalhas. E eu acredito que quando a gente vem de um tempo de muitas batalhas, de muita guerra, tem um tempo que você respira, que você precisa de descanso, sim ou não? E eu creio que quando Davi, ele está voltando para casa, ele está pensando ali: ufa, vou chegar em casa, encontrar os meus filhos, a minha esposa, e eu vou descansar. Depois de um período de longas guerras e batalhas, tudo o que a gente quer é descansar. Mas aqui, Davi, ele chega e ele encontra um cenário que ele não imaginava. Tudo que havia ali, suas mulheres, seus filhos, a cidade destruída, queimada, o inimigo entrou lá e fez uma festa. E Davi chega exatamente em Ziclague ao 3º dia, e esse cenário ele encontra ali. Queridos, eu fico imaginando aqueles homens, quando nós vamos aqui vendo o texto, quando a palavra fala que Davi chega ali, aqueles homens junto com Davi, a palavra diz que eles ergueram a voz, que eles começaram a chorar, ao ponto de não terem mais força de tanto que eles choraram. Você já chorou ao ponto de perder as forças?
E não é porque qualquer situação, sim ou não? Quando a gente chora ao ponto de perder as forças, não é por uma situação cotidiana onde há um chorinho, onde você chorou um pouco. É por uma situação que realmente te trouxe dor, te trouxe desespero. A sua alma se abate diante de um cenário que você olha e o choro é incontrolável. A palavra diz aqui que esses homens e Davi choraram ao ponto de não terem mais forças para chorar. E se não bastasse, aqueles homens ali, né, eles começam a falar em apedrejar Davi. E a Bíblia diz que Davi ficou angustiado por conta daquela situação. Mas eu quero dizer para você que cenários ruins não anulam a promessa que Deus fez para você. Cenários ruins não anulam o seu futuro. Aquilo que Deus já escreveu para você a respeito de você. Talvez você está aqui hoje e você está se vendo numa cena, um cenário ruim. Você está enxergando, você está passando, você chegou num determinado momento e o cenário é ruim. Eu quero dizer para você que esse cenário não anula a tua promessa. Esse cenário, ele não anula aquilo que Deus tem para você. E quando a palavra diz aqui que Davi, né, o povo falando ali em apedrejar, que ele ficou angustiado, né, eles estavam amargurados, angustiados, amargurados. E a palavra diz que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E quando eu fui olhando para isso aqui, eu falando para Deus, Deus, quais são as minhas convicções? Quais são as certezas que eu tenho se o dia mal chegar para mim? E o Senhor disse para mim, a certeza que você precisa ter é que eu estou com você quando você está se alegrando e sorrindo. E eu estou com você quando você está chorando e não tem mais força. Essa é a convicção que eu e você precisamos ter nesse tempo. E muitas vezes, querida, a gente vem de tantas batalhas, de tanta luta, de tanta guerra. Ou de repente você vem de um tempo de alegria, onde você está festejando, está se alegrando. E aí você perde as convicções porque você vive dois momentos. Eu estou feliz demais, o Senhor está aqui, o Senhor me abençoou. E no tempo difícil você ora e fala, cadê Deus? Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Mas o Deus da alegria é o Deus do socorro. O Deus da vitória é o Deus da batalha. Ele não muda. Ele não muda. E aí, a gente vai olhando para isso. Quando eu imagino ali, o que Davi chegou ali? O que Davi viu? Uma cidade destruída, queimada. Sua família não estava ali. Seus filhos não estavam ali. Não é tempo mais da gente basear a nossa fé naquilo que nós vemos ou sentimos, amém? Se você olhar para esse texto, a palavra diz que Davi se sentiu angustiado. Que o povo estava amargurado. Quantas vezes eu e você se sentimos amargurados, angustiados, e nós queremos basear aquilo que nós temos como direção de Deus nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. E Deus não está aí. Deus não está nessas emoções. Deus não está nessas angústias. Deus está nas batalhas que nós enfrentamos, mas não está nas emoções que nós queremos despejar em cima das situações. E aí eu olho para Davi aqui, e o que Davi, eu fico pensando, gente, como que Davi olhou para aquilo ali, irmãos? Porque naturalmente pensando, quando eu olho para isso aqui, eu imagino que ele olhou aqui, ele falou, Senhor, tá, vamos lá. Tantas batalhas, tantas lutas, tantas vitórias o Senhor já me deu. Quando eu estou voltando para casa, achando que eu vou achar um ponto de descanso, de repouso, eu chego aqui, eu tenho que ir para uma batalha. Pior que uma batalha, é um resgate, né? Porque a palavra diz que ele fala, Deus, é para ir consultar, é para ir perseguir o bando, o Senhor fala, é. Persegue. Vou conseguir, vai conseguir alcançar. E vai trazer todo mundo de volta. Vai resgatar tudo que foi levado. Então não era só uma batalha de ir lá e matar o inimigo. Era para trazer de volta tudo aquilo que o inimigo tinha levado. E às vezes a gente olha para nós como igreja, que a gente vai buscando em Deus respostas. A gente vai orando para o Senhor e pedindo, Senhor, faz isso, Senhor, dá aquilo. Senhor, me abençoa, Senhor, me dá um trabalho novo. Senhor, me dá uma faculdade. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E o Senhor fala, eu estou fazendo, mas as suas convicções estão erradas. Você não consegue olhar o que eu estou fazendo.
Sabe aquela coisa pouca, que é tão pouco, mas você está olhando só para aquilo? E o Senhor está fazendo, não, já te dei uma faculdade. Você está fazendo, eu tenho te sustentado naquele lugar. Precisa mudar a nossa base de fé. Realmente, nós precisamos viver por fé. A palavra não diz? Pela fé. Você precisa viver pela fé. Você não pode viver por um cenário que os seus olhos, um cenário talvez hoje, que é um cenário de dor, um cenário de perda, mas o Senhor está dizendo para pessoas aqui, olhe para a promessa que eu fiz para você no futuro. Esse cenário tem mudança. Essa dor vai passar. Essa situação vai ser resolvida. E às vezes a gente diz, amém. Vou esperar o Senhor resolver para eu glorificar, tá bom, Deus? Se você não glorificar agora, você não vai ver a ação de Deus. Nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que dizer amém, é no meio da luta mesmo. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é comigo. Glória a Deus, aleluia, o Senhor está fazendo. Queridos, porque às vezes nós deixamos para se alegrar quando o Senhor fizer. E às vezes o Senhor faz, você está tão desgastado de tantas batalhas que você nem celebra. Ou às vezes aquilo é tão pouco que Deus fez. É tão pouco. Mas eu acredito que o Senhor ele está nos chamando para um tempo novo. De alinhar a nossa visão. Não só com as promessas que Ele tem para nós. Mas Ele vai nos fortalecer em meio a grandes batalhas. Quantos creem nisso? O Senhor vai nos fortalecer em meio a grandes batalhas, irmãos. Não é só derramando sobre nós, nos cobrindo com tudo que Ele tem, com toda a sorte de bênçãos. É nas grandes batalhas que você vai ser aperfeiçoado. É nas grandes batalhas que a sua visão a respeito de quem é Deus para você vai mudar. Ah, o Deus soberano e fiel, o Deus que tudo faz. O Deus soberano e fiel é aquele que te criou e é o seu Pai. E tudo muda quando a gente tem essa percepção de quem é Deus para nós. E aí, eu olho para esse texto e o Senhor falando comigo a respeito das minhas convicções. E o Senhor foi falando muitas coisas comigo. E eu fui falando, meu Deus, me ajuda a mudar as minhas convicções. Me ajuda a me preparar para no tempo difícil eu saber, o Senhor está comigo. Eu não estou lutando sozinha. Eu não estou chorando em vão. O meu choro não é em vão. As coisas não estão acontecendo por acaso. E quando a gente olha para esse texto, Davi ali resgatando, trazendo de volta. A gente vai ver ali mais para frente, lá no 30:16. A palavra vai dedilhando ali e falando que Davi saiu com seus homens, né, encontrou um egípcio. E a palavra diz que quando ele encontrou os homens, os amalequitas, eles estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, de verdade. Até quando você vai deixar o inimigo ficar fazendo festa com coisas que ele levou de você? Até quando você vai ficar olhando e o inimigo festejando com coisas que ele tirou de você, levou embora de você e você acha que está tudo normal, que está tudo certo? Ah, eu queria fazer uma faculdade, mas não foi possível. Ah, eu queria mudar de trabalho, mas não foi possível. Ah, eu queria comprar um carro novo, mas não foi possível. E o inimigo vai frustrando algumas coisas, vai tomando de nós a nossa força, vai guerreando conosco e nós vamos perdendo batalhas para o inimigo, achando que nós não somos fortes o suficientes para combater isso. Essa é uma noite onde o Senhor não só fala conosco a respeito dessas convicções, mas a respeito de posicionamentos e postura que nós precisamos tomar. Para você fazer um resgate, para você viver um novo de Deus, precisa mudar algumas posturas, algumas coisas que impedem você de ver aquilo que o Senhor está fazendo. Quanto tempo mais você vai passar lembrando do seu passado, o que aconteceu lá atrás? Ai, porque se eu tivesse feito isso? Ai, porque se eu tivesse comprado aquilo? Ah, porque se eu tivesse... Vou dizer uma coisa para você. O seu passado é só um lugar onde o Senhor acessou para te resgatar. Ele não está mais lá. O Senhor te espera no seu futuro.
Queridos, mas olha, se eu tivesse, mas olha, se o Senhor quisesse alguma coisa com você lá no seu passado, Deus tinha feito lá, não tinha resgatado você para esse tempo. Não é lá que o Senhor está mais, lá não é o seu lugar. Você olha para o histórico de Davi, você vai pegar toda a história de Davi, e eu acho Davi, assim, quando a gente olha para ele é, quando a Bíblia está dizendo ali, né, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É como eu e você. Tudo depende do nosso coração em Deus, sim ou não? Depende do anseio do seu coração, o tanto que você quer o Senhor. Você é alguém segundo o coração de Deus. Depende do seu coração, o tanto que você tem um coração corrigível pela palavra do Senhor. Você é alguém segundo o coração de Deus. Depende do seu coração, o quanto que você sabe perdoar, o tanto que você sabe tratar bem as pessoas, o tanto que você sabe amar aqueles que Deus te deu. Você é alguém segundo o coração de Deus. E aí eu olho para Davi, né? Quando a palavra fala que Samuel foi enviado para ungir Davi lá na casa de Jessé, né? Deus nega Saul ali, destitui Saul e manda Samuel para ungir Davi lá na casa de Jessé. Irmãos, quantos que passaram na frente antes de chegar Davi? 7. A palavra fala que Samuel chegou lá, né? De cara já deu com Abinadab, falou, certamente é esse aqui. Deus fala, não é esse não. Deus diz, não é esse. Não olhe para o interior. Não olhe para o exterior. Olhe para o interior. E a palavra diz que Jessé vai chamando os filhos. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4. Chega no 7. E Samuel pergunta, tem mais alguém aí? Jessé fala, tem Davi, pastor de ovelhas. Deve estar lá para o campo. Chama ele. Chama ele e unge ele. E a palavra diz que o Senhor fala assim, ó, eu estou ungindo ele como rei. Olha que forte isso, irmãos. Davi, um pastor de ovelhas, lá no campo, não tinha nada com o que estava acontecendo, não estava na história de Saul, não estava no meio daquela confusão. E Deus envia Samuel lá e fala, unge ele, porque eu estou estabelecendo ele como rei. E aí o Senhor falou comigo, só que quando eu ungi Davi como rei, ele não foi direto para os palácios. Ele primeiro enfrentou os campos de batalha. Primeiro ele foi batalhar, depois ele teve acesso para os palácios. Queridos, é nas batalhas que nós precisamos ser aperfeiçoados, é nas batalhas que nós conhecemos o nosso Deus. Não faz sentido. Tantas vezes você anseia, você é chamado, eu sou chamado, fomos escolhidos, o Senhor nos escolheu, ok, estamos aqui. Sentou bonito nessa cadeira, recebe, não tem luta, não tem batalha, um Deus que tudo faz. Ele é um Deus que tudo pode, mas você é aquele que tudo faz. E precisa se movimentar nessa direção, precisa se movimentar nessa convicção. E a palavra vai revelando tantas coisas a respeito de Davi. E eu fui olhando e falando, meu Deus. A palavra diz ali depois, né, que Davi é ungido. E o Espírito de Deus, da parte boa, sai de Saul. E o Espírito ruim toma posse de Saul, sim ou não? E Saul precisa de alguém, manda chamar alguém que é para trocar a harpa para ele. Irmãos, eu quero dizer para você, quando Deus chama você, Ele sabe das suas características e Ele vai fazer as pessoas reconhecer isso também em você. Você não vai precisar falar, nossa, eu sou. O Senhor vai falar, não. O Senhor vai fazer as pessoas reconhecerem quem é você, as características. E eu achei isso tão forte, porque quando Saul manda chamar, alguém se levanta lá. Isso está lá em 1 Samuel 16, 18. A palavra diz assim, ó, que um dos moços disse para Saul, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. As pessoas vão falar nesses dias que você é sensato. Quando alguém fala, olha, eu estou precisando de alguém, alguém vai dizer assim, ó, chama a Marla, porque ela é forte e valente. Quem é que falou para essa pessoa que a Marla é forte e valente? O próprio Deus vai falar de você para as pessoas. O próprio Deus vai dar as características que Ele sabe que você tem e que aquelas pessoas estão precisando naquele dia. Ninguém tinha apresentado Davi aqui para Saul, gente. E o moço estava dizendo, ó, ele é forte, ele é valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência.
e o Senhor está com ele. Você precisa de mais coisa disso do que o Senhor está com você? Ele não precisava ser bonito, ele não precisava ser valente, ele não precisava ter força. Ele só precisava que o Senhor estivesse com ele. E o que eu e você precisa nesses dias é que o Senhor esteja conosco. Nós não precisamos de mais nada. Não é a nossa aparência, não é aquilo que você está vendo em mim. É o que o Senhor viu em mim, característica que tem em mim. Que o Senhor sabe se pode me usar ou não pode. Se eu posso ser bênção na vida da Andréia, eu não posso com as características que eu tenho. E o Senhor vai nos levantando assim, amém? Você está entendendo, querido, nessa noite? O Senhor vai te levantando assim, é com as características que só Ele sabe que você tem. E que você pode ajudar o outro. Eu imagino Davi, se ele tivesse perguntado para os homens aí, hein, vamos lá resgatar o povo? O que vocês acham que aqueles homens iam falar? Ah, Davi, estamos cansados. A palavra mesmo estava dizendo que eles estavam cansados, que uns não conseguiram ir. Uns ficaram ali no ribeiro, não conseguiram seguir a batalha. Davi, nós estamos tão cansados. Nós estamos tão desanimados, tanta angústia, tanta amargura, tanta dor, tanta perca. Vai você. Mas a palavra diz que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ele perguntou para Deus. Para quem você tem perguntado as coisas nesses dias? Às vezes você pergunta para todo mundo, menos para Deus. Por isso que muitas vezes nós perdemos tantas batalhas, batalhas tão pequenas, porque você não busca a estratégia que Deus tem para você. Você não busca a direção que Deus tem para você. E o Senhor tem falado comigo nesses dias, se você perguntar, eu vou responder. E sempre Deus vai responder o que a gente quer, querido. Você já ouviu o não de Deus? E às vezes a gente ouve o não de Deus, mas a gente fica com o nosso sim. Não vou fazer, vai dar certo. A minha força, eu consigo. Você acessa pessoas que você não deveria acessar para conseguir aquilo que você quer. Você abre portas que Deus não abriria, mas você abre para entrar onde você quer, em lugares que Deus não entraria. Por que não deu errado? Por que deu errado? Porque Deus não estava lá. Porque você consultou todo mundo, menos o Senhor. Faz sentido para você? A gente precisa entender. Ah, era só um negocinho e deu errado. Deu errado porque você não perguntou para Deus. Porque se você perguntasse, Deus não ia te colocar em lugares onde haveria derrota. Então, a gente voltar isso para nós e realinhar a nossa vida nesse tempo, sabendo no que realmente você tem se baseado nesse tempo. O que realmente você defende para a sua casa nesses dias? Qual é o poder da palavra de Deus? Qual é o domínio da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os negócios que você faz na rua, sobre o que você compra, sobre o que você vende? Deus está dominando? Existe uma resposta de Deus? Você perguntou para Deus se compra, se vende, se vai, se não vai? Se viaja, se fica, se compra um carro novo, se não compra? Rosa, eu perguntei, mas Deus não respondeu. Respondeu. Às vezes não respondeu o que você queria. Você está se fingindo de surdo para não obedecer. Obedece, querido. Obedece. O Senhor não vai nos colocar em batalha. Eu creio que esses são dias onde o céu vai interferir em guerra de pessoas aqui. Em dores de pessoas aqui. Mas para isso você precisa estar debaixo de uma resposta de Deus. Para isso você precisa consultar o Senhor, para que o céu intervenha em respostas que você precisa. Gente que precisa se ver no cumprimento da promessa que Deus fez para você. Você sabe o que Deus te prometeu? O que Deus falou a respeito de você? O que Deus falou a respeito da sua casa? O que Ele vai fazer nesses dias? Tem gente que não consegue se ver naquilo que Deus está falando que vai fazer. Se Deus prometeu que vai salvar a sua casa, se veja dentro dessa promessa. Se Deus prometeu que vai restaurar as suas finanças, se veja dentro dessas promessas. Mas não é lá no seu passado, chorando o que você perdeu. É declarando sobre o seu futuro. Deus disse que vai fazer. Deus disse que vai restaurar. Deus disse que vai dar. E eu continuo crendo, eu continuo caminhando, eu continuo numa convicção de que Deus está ajeitando as coisas, para que as coisas aconteçam num tempo oportuno.
E quando a palavra diz ali, né, eu falando sobre Davi, e existem pessoas que o Senhor vai tirar perto de nós esses dias. Ah, Rosa, vai tirar, irmãos. Existem pessoas que o Senhor precisa tirar de perto de nós. E às vezes nem é por conta das pessoas, é por conta de você. Porque você ouve muito mais as pessoas do que Ele. A opinião das pessoas é muito mais importante para você do que a palavra de Deus. E às vezes você não entende, porque o Senhor vai tirando algumas pessoas, vai colocando outras. Geralmente Deus coloca perto de nós gente que tem muita autoridade e muita unção para nos confrontar em áreas que nós precisamos, sim ou não? Você identifica pessoas assim na sua vida? Agradece a Deus. São essas pessoas que nos trazem um prumo e dizem, ó, é aqui. Não é essa a verdade de Deus para você. Eu não creio nisso para você. Gente que vai liberando uma voz profética também sobre o nosso futuro. Crendo conosco na nossa promessa. Crendo conosco naquilo que Deus falou a respeito de nós e que vai fazer. E se a gente souber disso, se a gente acreditar nisso que tem de Deus para nós, queridos, a gente consegue romper com o nosso passado e desfrutar do nosso futuro com mais leveza. Sabe quando você está indo para algum lugar? Você já teve a sensação de você estar indo para algum lugar e você não quer ir, você vai murmurando, reclamando? Imagina se você vai para o seu futuro desse jeito. Tá bom, tô indo. Deus falou, vou fazer o quê, né? Não queria ir não, mas Deus falou que tá lá, eu vou lá. E Deus está dizendo, quando você chegar lá, você vai voltar aqui atrás para consertar essa incredulidade, essa falta de fé comigo. Quando você chegar lá, você vai ter que voltar em alguns pontos para verdadeiramente receber aquilo que eu falei a seu respeito. Ou a gente se alinha com isso, ou nós vamos ficar sempre batendo na mesma tecla, achando que a gente perde. E em Deus a gente nunca perde, amém? Em Deus a gente nunca perde. Pode ser que você está olhando e você está dizendo, ah, Rosa, mas eu perdi. Não, você não perdeu, você foi aperfeiçoado nesses dias. Lembra aí qual foi a última batalha que você precisou enfrentar. Veja se você não saiu melhor. Esses dias, tinha uma situação lá em casa, e eu e o Marlon, a gente conversando. Irmãos, e essa coisa de perguntar para Deus, eu acho lindo que Deus, ele faz assim, ó. Ele fala ao seu coração. E depois ele faz você viver experiências para ver se você é aprovado ou reprovado, sim ou não? E aí na hora da prova, irmão, não tem cola. A Mônica não consegue dar uma cola para mim, da minha prova. Rosa, vou soprar para você. Deus está falando, não vai soprar nada. Se for preciso, fecha a boca dela. É eu e Deus e ninguém mais. E nós tínhamos uma situação e a gente compartilhou tudo ali, né? E eu disse para ele assim, Marlon, vai conversar com o pastor. Ele falou, não, eu vou lá. E ele veio aqui, conversou com o pastor, né? O pastor compartilhou, deu uma direção, ok. E nós ficamos orando. Irmãos, no meu espírito, ou melhor, na minha carne, na minha vontade, eu já tinha uma palavra. Sabe? Já tinha uma palavra, já estava com ela aqui, ó, ensaiada, dedilhada, pronta para falar. E aí o Senhor disse para mim, não é para fazer isso. Mas você não vai falar para ele. Eu falei, ixi. Pensei, mas ele vai fazer. Se eu não falar, ele vai fazer. Achando que a resposta estava em mim. Vocês estão entendendo? E passou-se mais ou menos uns 10 dias. E eu orava e falava, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala com o Marlon. Se o Senhor falou comigo que não é para fazer, o Senhor tem que falar com ele também. O Senhor tem que dizer para ele. E eu, ó, em silêncio. E Deus falava para mim, você não vai falar. Eu pensava, quem vai falar? Alguém tem que falar. E passou-se uns dias. E aí eu disse para ele assim. Aí teve uma situação ali naquele meio tempo. Aí eu disse para ele, ei, você notou isso que aconteceu? Alguma coisa assim? Ele falou para mim, notei. Eu falei, e sobre aquilo? O que você vai fazer? Ele falou, eu não vou fazer. Eu falei, hã? Não vou fazer. Irmãos, e na hora o Senhor falou comigo assim, eu disse que não era para você falar. Eu mesmo falei com ele. Eu mesmo disse para ele. E aí eu fiquei tão constrangida. Eu falei para Deus, Deus, eu sou muito tonta mesmo, né? Como que eu posso achar que o Senhor não está vendo tudo?
que o Senhor não sabe de tudo. Eu não precisava dar a minha opinião. O que o Marlon precisava era que o Senhor desse uma palavra para ele. E o Senhor deu. E aí, irmãos, você olhar para isso e você entender que o Senhor é que está no controle de todas as coisas. O Senhor é que vai conduzir você para esse caminho de vitória. E aí, quando a gente parte em direção das nossas batalhas, tendo uma certeza que o Senhor está conosco. Você não precisa da opinião de ninguém para partir para suas batalhas, amém? Você precisa da resposta de Deus. Ah, mas o outro falou. Quem sabe das suas batalhas de verdade é o Senhor. Quem sabe da força que você tem para enfrentar essas batalhas são o Senhor. Você precisa perguntar para Ele. Você precisa nesses dias buscar direções específicas dEle. E olhar para Ele e dizer: Senhor, para onde o Senhor quer? O que o Senhor quer? Espera Ele responder, querido. Ele vai responder. Espera Ele falar, Ele vai falar. E quando eu disse para você aqui do céu intervir nas nossas batalhas, nas nossas dores, é sobre o céu intervir verdadeiramente nesses dias sobre nós. É sobre o céu intervir em respostas que nós precisamos ter. É sobre o céu intervir na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos. É sobre o céu intervir na nossa vida financeira. Eu falo muito sobre isso, irmãos. Com as meninas lá da célula, com os irmãos da célula, eu compartilho assim: olha, no que depender de mim, se existe algo no céu que precisa ser liberado na terra, não vai ser pela minha omissão de não orar que não vai acontecer. Eu vou orar. Irmão, se Deus vai fazer, não sei. Mas que Ele pode fazer, Ele pode fazer. Então eu vou orar. Eu vou me colocar ali e vou falar: Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua cura, domina sobre isso. E o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Porque a palavra diz que por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Não é por conta de mim, não é por conta de você, não é por conta da nossa necessidade. É por causa dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E eu preciso crer nisso e tomar como verdade para a minha vida. E viver sobre essa convicção de que aquilo que o Senhor faz para mim e para você é por conta dEle, por meio dEle e para a glória dEle. E aí, como que é que eu posso achar que eu estou perdendo uma batalha e que o Senhor está se alegrando com isso? Ele está dizendo: é para a minha glória. Estou te tornando melhor. Na próxima, você vai vencer. Você vai ver que você já vai ter outras habilidades, que você já dominou essa guerra. Você vai conseguir vencer batalhas maiores, níveis maiores que Deus está nos levando. Queridos, eu imagino gente que às vezes a gente quer manusear um canhão, mas às vezes não dirige nenhum carro. Tem jeito? Às vezes você quer... Eu quero ser piloto de avião. Mas você morre de medo, nunca entrou num avião. Como é que você quer pilotar um avião? É sobre desafios que Deus dá para nós e você acreditar que é possível. Não, eu tenho medo. Essa batalha, ela tem me causado medo, mas eu vou para ela, porque maior é o que está em mim. Maior é o que está comigo. E a gente entender isso e viver inteiramente em Deus. Nós não temos escolha, querido, nesse tempo. Talvez você está aqui nessa noite, você está falando: ah, Rosa, mas isso aí... Não, eu estou falando para você nessa noite que ou você vem para Deus de forma inteira, completa, e você acredita naquilo que Ele vai fazer, ou você fica nesse lugar de frustração, desanimado, quebrado, com dores internas por inteiro. Você está me entendendo? Ou eu venho para Cristo do jeito que eu estou. Estou doendo, estou com raiva, estou desanimado, estou desacreditado. Senhor, estou aqui. Ou você fica aqui dizendo: Deus, eu não sei por que comigo as coisas não dão certo. Eu não sei por que não flui. Eu não sei por que não acontece. Eu não sei por que a minha casa não muda. Por inteiro. Na mesmice de todo dia. É uma noite de nós se levantarmos para batalhas maiores, amém? É uma noite de você não ser intimidado, mas você intimidar o inimigo. Irmão, você tem muita força aí, amém?
Tem muita habilidade dentro de você. Tem muito poder de Deus dentro de você. Tem muita estratégia para Deus liberar sobre você nesses dias, para você ficar acreditando que tudo está perdido. Não dá mais. Não tem mais tempo. Eu vou fazer 50 anos. Já passei da idade. Que passou da idade? Que nada. É agora. É hoje. Para com isso. Não vai dar. Não vai acontecer. Se não acontecer com você aqui, vai acontecer na sua geração futura. Porque existe uma promessa para nós, para a nossa geração, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Você crê nisso ou não? Ou você fica aí só esperando que se cumpra só por conta que você está aqui? Se não se cumprir comigo, eu quero que se cumpra com meus filhos. Se não se cumprir com os meus filhos, eu quero que se cumpra com os filhos dos meus filhos. Se eu fui chamada nessa estação só para resgatar, irmãos, só para trazer de volta aquilo que Satanás roubou da minha família, num tempo passado, eu vou. Se for para o deleite da minha família depois, que eles fiquem e se deleitem com aquilo que eu resgatei. Mas alguma coisa eu e você precisamos fazer. Ah, mas eu sou a pequena, a pobre. Davi era pastor de ovelhas, não tinha habilidade nenhuma, e Deus não olhou para isso para ele. Deus disse: chama o pastor de ovelhas lá, que eu quero ungir ele. Ele vai ser rei, vai dominar sobre uma nação, ele vai ser perseguido, Saul vai correr atrás dele, ele vai perder um filho, ele vai ter grandes batalhas, mas eu vou ser com ele. Não é sobre as suas habilidades, não é sobre quem você é, não é sobre o diploma que você tem, o quanto você estudou, o quanto você não estudou. É sobre o que Deus chamou você para esse tempo para fazer. Ai, Davi, angustiado, o povo ali dizendo: nós vamos te apredejar, Davi, por conta de você. Olha a situação que nós estamos aqui agora. Nós vamos jogar pedra em você. Você merece morrer. A Bíblia não fala, irmão, mas eu imagino o povo, porque você é povo. Tem hora que você quer ou não quer me apedrejar? Confessa aí seu pecado. Ah, Rosa, nós somos assim. Ah, não deu certo lá na célula não, hein? O multiplicar, culpa da minha líder que não ouvia a minha opinião. Culpa sua que não usou toda a habilidade que você tinha para abençoar aquele lugar. E a palavra ali, Davi angustiado. E o povo dizendo que ia apedrejar, e Davi se lembrou: peraí. Quando eu fui chamada, esse povo nem estava lá. Esse povo nem me conhecia. Esse povo nem sabe. Esses homens nem sabem quem me ungiu. Eu imagino Davi pensando com ele. E nisso foi brotando uma força dentro de Davi. E ele ali pensando: quando o Senhor me ungiu, ele falou que eu ia ser rei. Eu fugi de Saul tanto tempo e o Senhor me livrou. Eu fui lá enfrentar Golias. Meu irmão dizendo: Davi, fica quieto, cala a boca, nem sei o que você veio fazer aqui, volta para casa. Mas eu venci Golias. E agora esse povo está dizendo que vai me apedrejar. Peraí. Eu sei aquele que pode me dar a direção certa. E Davi vai para Deus, e Davi ora ali, o Senhor fala: vai, persegue esse povo mesmo, persegue esse bando, resgata, traz tudo que você tem lá. E Davi faz assim. Querida, é tempo de você saber. Eu não estava lá na estação difícil da Márcia, eu não sei o que Deus falou para ela, mas ela sabe o que Deus falou para ela. Ela sabe aonde o Senhor ungiu ela, ela sabe de onde o Senhor tirou, ela sabe para que o Senhor chamou ela. E apesar da minha opinião, o que vai prevalecer sobre ela é a palavra que Deus disse. E é um tempo da gente ser assim. Eu não estou dizendo para você aqui que você não é para ouvir a opinião dos outros. Ou melhor, não é para ouvir mesmo. Ouve direções do céu sobre você. Direções de homens e mulheres de Deus que tem uma palavra de Deus para dizer para você: olha, eu não tenho um conselho para te dar não, mas a palavra de Deus está dizendo que é para você continuar, que é para você perseguir, que não é para você desistir. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. É porque a gente fica se baseando nas experiências negativas do outro. Não deu certo para ele, não vai dar certo para mim. Pergunta para ele se quando ele fracassou ele consultou o Senhor. Certamente ele dirá não. Ou certamente ele dirá: eu não obedeci. Certamente. Então que nós como igreja nesse tempo, nós podemos olhar para nós. Talvez essa noite aqui
você olhe para você e você se veja nessa perspectiva de que as coisas não estão dando certo. Na perspectiva de que as coisas andam só acontecendo degrau abaixo, só descendo. Qual foi a última resposta que Deus te deu? Quando foi verdadeiramente que você consultou o Senhor acerca de todas as coisas que você está fazendo? O que você perguntou para Deus sobre a sua casa? Qual é a direção que Deus tem para a sua casa? Às vezes nós temos medo de ser corrigido por Deus, sim ou não? Você sabe que você vai ser corrigido. Você sabe que Deus vai te dar uma palavra contrária àquilo que você está sentindo no seu íntimo, na sua emoção, no seu sentimento. Eu estou sentindo isso. Se você está sentindo, mas se você não tem uma palavra de Deus, não vale nada. Nada. Joga fora. O que não dá mais para a gente como igreja nesse tempo, continuar caminhando, dizendo que nós cremos, que nós vamos alcançar, mas se o tempo difícil chegar para mim e para você, você não tem uma convicção real do que Deus falou. E se Deus está ou não está com você. Se Deus vai fazer ou se não vai fazer. Deus é um Deus que faz e é um Deus também que não faz. Mas em tudo Ele tem propósito. Em todas as coisas, queridos, em todas as coisas. Irmãos, às vezes eu olho para mim, não sei. Eu falo, Deus, irmão, você não me conheceu. Você não sabe da minha infância. Você não sabe das minhas dificuldades. Você não sabe dos perrengues que eu passei. E nem eu do seu. Talvez se a gente sentar para conversar, você vai contar os perrengues. Eu falo, eu passei igual o seu. Eu me lembro que a gente mudou um tempo para Comodoro, Mato Grosso. Minha mãe está ali. E, irmãos, pensa num tempo difícil. Difícil. Tem uma imagem que não sai da minha cabeça. Que eu me lembro da minha mãe num tempo muito difícil. Sabe negócio errado? Negócio errado. Meu pai fazia muitos negócios errados. Um dia, irmãos, a gente tinha 2 casas, 3 carros na garagem. No outro dia, o oficial de justiça estava lá levando tudo embora. Tudo embora. Era um perrengue desorientado. E nós se mudamos para Comodoro, sem, né? A gente não tinha o Senhor, né? E nessa época, minha mãe lá em Pimenta, ela estava indo na Universal, né? Ela já estava tendo algumas direções de Deus, mas meu pai muito cabeça dura, sabe? Não ouvia, não entendia, buscava Deus por interesse. Buscava Deus por interesse, essa é a palavra certa. E nós fomos para Comodoro e lá a gente perdeu tudo. A casa que a gente tinha em Pimenta, que vendeu, lá o dinheiro a gente comeu tudo, sabe? Ó, foi uma desordem, irmão. E eu me lembro que nós morávamos numa casa que não tinha piso, sabe? E tinha umas tábuas, a gente saía do banheiro andando naquelas tábuas quando tomava banho, para não sujar os pés. Tomava banho e a ideia era, vai direto para a cama, para não pisar no chão, para não sujar os pés. E eu me lembro, irmãos, de tempos difíceis. Eu não sei o nome daquela plantinha que a minha mãe ia no quintal. Tinha umas arvorezinhas, elas parecem folha de couve. E a minha mãe arrancava aqueles matinhos ali. E ela refogava aquilo para a gente comer. Quantas vezes o que nós tínhamos era aquele mato refogado. Aquilo nascia no quintal, irmãos, com arroz. Quanto tempo nós passamos sem comer carne. E aí um tempo desse, eu comecei a olhar para o Senhor. E o Senhor falou comigo assim, eu fazia aqueles matos, nasci lá no quintal. Não nasci em lugar nenhum, irmãos. Só no nosso quintal. Sabe aquela terra seca que racha no sol quente? Aquilo saía do meio daquilo ali. No dia que o pastor ministrou sobre as sementes, que eu estava lá atrás, eu fui muito ministrada com aquilo. E o Senhor falou comigo assim, eu fazia aqueles matos nascer naquele quintal. Porque quando as pessoas olhavam para você lá, que viam aquela necessidade, as pessoas não sabiam onde eu ia colocar você, o que eu ia fazer de você.
As pessoas não tinham uma perspectiva, as pessoas não conheciam o meu futuro, mas o Senhor conhecia. E aí eu comecei a olhar para o Senhor e eu disse: Senhor, eu podia ter morrido. Sabe quando você fala para Deus? Falei: Deus, eu podia ter morrido. E o Senhor falou: podia, mas não era para morrer. Não era o seu tempo de morrer. Deus, mas eu podia ter ficado doente, os meus irmãos podiam ter dado para tudo que não presta. O Senhor falou: não era o tempo de ninguém dar para quem não presta. Eu estava construindo algo em você. Irmãos, e você tomar isso, por que eu estou falando isso com você? Porque eu tenho uma convicção hoje, uma certeza no meu coração que se tem algo que Deus começou para a minha família, Ele começou através de mim. E você precisa ter essa convicção hoje. O que Deus começou na minha família, começou através de mim. O que Deus vai fazer na minha família é através de mim. Estatutos, decretos do inimigo lançados sobre a sua família, de divórcio, de morte, é através de você que vai ser rompido. E a gente fica achando que a gente foi chamado nessa vida, que Deus chamou a gente para estar nesse tempo aqui, ou é só para guerrear, ou é só para um desfrute. Não, é para guerra e para desfrute, é para desfrute e para guerra, é para guerra e para desfrute. Você tem que estar pronto para os dois. Venceu a batalha, comemora. Tem a próxima, se prepara para a guerra com o Senhor. Agora, você viver aí parado, como se tudo tivesse normal. As coisas vão acontecer, o vento vai levar, o vento vai trazer. Não vai acontecer, querido. Você precisa se levantar nesses dias. A palavra diz que é para você resistir a quem? Fala aí, irmãos. Fica com medo dele não. Resistir ao? Resista ao diabo. Tenha raiva dele, tenha ódio. Irmão, não fica com medo não. Tem uns irmãos que... Ai, o diabo. Eu resisto a você, diabo. Você não pode contra a minha família, você não pode contra os meus filhos, você não pode contra minhas finanças, você não pode. Eu vou investir contra você, não é você que vai investir contra mim. Um monte de crente que não ora, não tem vida com Deus, não faz devocional, não tem vida ativa na igreja, não vai na célula, não vem nos cultos, desdenha líder, desdenha pastor. Sabe o que acontece? Satanás faz assim, ó. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é comigo. Corre. Porque não sabe quem é em Deus. Não sabe que Deus está com ele. Não sabe a promessa que carrega. Até quando, queridos? Até quando? Quando a palavra está dizendo ali que Davi encontrou eles comendo, bebendo, festejando com os despojos que tinham roubado daquele povo. Você acha pouco, Leandro? Satanás roubar a sua família, roubar os seus filhos, roubar a sua mulher e fazer festa ainda com a comida que leva da sua geladeira, da sua despensa. E tem gente dizendo: tá tudo certo. No tempo certo Deus vai restituir. Deus vai restituir se você for para a batalha. Deus vai restituir se você for um agente de resgate nesses dias. Se você se dispor e dizer: Senhor, eu vou naquela guerra. Quais são as estratégias que o Senhor tem para mim? Quais são as armas que eu preciso usar? Quem é que vai comigo? Quem é que o Senhor vai mandar comigo? Não é todo mundo que vai para a guerra não, irmãos, com você. Mas a palavra diz ali também que aqueles que não foram ficaram lá cansados, porque estavam cansados, mas guardaram a bagagem dele. Eu quero declarar sobre você que quando você for para a guerra nesses dias, talvez você vá olhar para pessoas cansadas perto de você, mas eles vão ficar guardando a sua casa. Eles vão guardar os seus filhos. Deus vai levantar pessoas que enquanto você está na batalha, eles vão guardar seus filhos. Eles vão guardar as suas bagagens, aquilo que é precioso para você. Deus vai levantar pessoas. Você vai poder ir para a guerra de cabeça descansada, com foco naquilo que você está indo resgatar. E você precisa entender isso numa profundidade, onde você não aceita mais ser o coitadinho da história. O soldadinho ferido. Você não levou nenhum tiro, irmãos, mas está ferido porque derrapou no barranco, sabe? O que aconteceu com você? Machuquei a perna, não vou mais para a guerra, não. Levanta, reanime-se no Senhor, o seu Deus. Busque força, peça estratégia, se coloca diante do Senhor e vá para essa guerra.
Até quando? Até quando, querida igreja? Até quando? Até quando você vai olhar que essa desordem na sua casa é normal? Até quando você vai olhar para você e achar que você não tem uma vida de oração é normal? Até quando você não cria vínculo num lugar e dizer, olha, eu faço parte deste lugar, é normal? Até quando? Eu tive um sonho esses dias, comigo mesmo. Eu me via num lugar de olhos fechados. De olhos fechados. Irmãos, eu tentava abrir os meus olhos naquele sonho. E eu tentava abrir aqueles olhos e eu não conseguia. E eu fazia muita força. Eu me lembro no sonho que eu pegava, eu tentava abrir os meus olhos. E os meus olhos estavam colados. Colados. E eu acordei à noite assim, né? Falei, credo, que sonho horroroso. Que sonho horroroso. E passado alguns dias eu estava fazendo uma devocional e o Senhor me falou sobre aquilo. O Senhor me mostrou uma situação específica na minha vida. E o Senhor falou, viu a dificuldade que você está para abrir os olhos? Você viu a dificuldade? Irmãos, e era exatamente aquilo, uma situação onde eu sabia que eu precisava vencer aquilo. E a dificuldade de abrir os meus olhos para enxergar aquilo como o Senhor estava enxergando. E aí, o Senhor leva a gente a passar umas experiências profundas dessa para depois Ele falar, você está vendo como é que estão os seus olhos? Você está vendo como é que você está nesses dias? Irmãos, em nome de Jesus, olhe para tudo aquilo que Deus construiu para você, tem construído em você, através de você, como uma história que tem fim. Amém? A sua história, ela tem começo, meio e fim. Passado, presente e futuro. Hoje você está vivendo um tempo presente. Talvez hoje você tenha desfrutado, você tenha bebido da fonte, você tenha se alegrado. Mas o que você faz se amanhã o tempo difícil chegar para você? Se amanhã você se deparar com um cenário que você não imaginava? Quais são as direções de Deus que você tem? Qual é a convicção que você tem? Qual é a certeza no seu coração que você tem? Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, porque as pessoas estão largando o Senhor. Porque as pessoas estão abandonando o Senhor. Porque as pessoas, isso é verdade, irmãos. A Bíblia fala disso dos últimos dias. Que o amor de muitos vai se esfriar mesmo. Que os homens vão se tornar arrogantes, prepotentes. E vocês acham que é contra os homens da terra? Não, é contra o próprio Deus. Uma prepotência, uma arrogância em acreditar que somos capazes de fazer tudo na força das nossas mãos. Eu tenho uma péssima notícia para você, irmãos. Se você anda nessa linha de raciocínio, achando que você pode fazer todas as coisas, que o seu trabalho é a sua fonte que te sustenta, que por trás disso não tem Deus, uma hora a sua casa vai cair. Porque se você está aqui hoje, porque Deus já chamou você, Deus te encontrou lá no seu passado, Deus te trouxe para esse tempo, planejando e arquitetando um futuro diferente para você. E é nisso que você precisa crer. Você não está perdido no meio desse movimento. Você não está perdido no meio da igreja. Você não é mais um. O que a gente precisa é acertar os nossos passos. O que a gente precisa é acertar a nossa visão, é acertar o nosso coração. Para de rebeldia contra o Senhor. Para de desobedecer. Para de achar que não tem jeito. Para de achar que o mau comportamento dos seus filhos é normal. Para de achar que esse casamento tá bom. Para de achar. Pergunta para o Senhor o que é. Pergunta para o Senhor qual é a direção. Pergunta. Rosa, Deus já me respondeu. Faça o que Ele te respondeu então. Ou você vai ficar até quando perder nessas pequenas batalhas? Sabe pequenas guerras, irmãos? Pequenas guerras. Imagina aí,
pequenas, o que é coisa pequena. Eu não estou aqui desmerecendo a sua dor e o seu tempo, não, irmãos. Eu estou falando que é muito pequeno isso aí para o nosso Deus. Eu estou dizendo para você que é muito pequeno para o poder de Deus. É muito pequeno para o que Deus fez já na minha vida e na sua vida. É muito pequeno. Eu quero que você seja ativado no Espírito Santo de Deus nessa noite, com uma perspectiva e uma convicção que aquilo que Deus tem para você te espera da melhor forma no seu futuro. De você olhar essa noite e dizer, não, hoje eu estou sendo só aperfeiçoado. Hoje o Senhor está só aprumando algumas coisas, ajustando as minhas armaduras. Hoje o Senhor está só me alinhando, hoje o Senhor está só me preparando. Porque quando a gente pergunta para Deus que Deus tem respostas para nós, irmãos, não é só uma resposta, são decretos para as nossas vidas. É um decreto para uma eternidade, aquilo que Deus falar conosco. Mas tantas vezes, nós decidimos viver no balanço da opinião dos outros, da experiência negativa ou da positiva do outro. Porque o outro fez e deu certo. Porque o outro, você não sabe quais são os meios que o outro usou para aquilo dar certo. Se estiver fora do princípio de Deus, para você não vai dar certo, vai dar errado. Se você é alguém que teme o Senhor, se você é alguém que diz que ama o Senhor, vive na palavra, vive na casa de Deus, congrega, tem célula, tem pastores, para você não vai dar certo, vai dar errado. Se tem mentira, se tem engano, vai dar errado. Se tem pecado, vai dar errado. É se ajustar. Quando Davi está perguntando ali, dizendo, Deus, eu vou seguir esse bando. Deus diz, persegue. Eu vou conseguir, vai conseguir. A palavra fala que ele perseguiu, ele alcançou e ele trouxe de volta tudo aquilo que o inimigo tinha levado. Eu quero declarar sobre você nessa noite que essa vai ser uma noite onde você não vai só ser reanimado no Senhor, mas você vai se dispor a ir em lugares, em situações, onde você sabe que aquilo que te pertence está lá, que o inimigo levou, e você vai dizer, eu vou buscar, eu vou trazer de volta. Chega, basta, não mais. O inimigo não vai mais fazer festa com aquilo que não é dele, aquilo que é seu, aquilo que ele entrou na sua casa, aquilo que ele roubou dos seus sonhos, aquilo que ele roubou que estava dentro de você. De repente você olha essa noite e você diz, não está mais aqui dentro. Levanta, reanime-se no Senhor, o seu Deus, e vai resgatar. Tenha convicções precisas de quem é o Senhor nesses dias para você. Tenha convicções precisas que o Senhor te resgatou, o Senhor esteve no seu passado, o Senhor te trouxe para esse tempo, porque o Senhor está planejando um futuro diferente para você. Abandona, querida, essa desmotivação. Abandona essa mesmice de todo dia achar que você é o coitado da situação. Abandona esse vitimismo. Você não é coitadinho, não. O Senhor não te fez coitadinho. O Senhor ungiu você com todas as habilidades e força que você precisa nesses dias. O Senhor fez você imagem e semelhança dele para que você pudesse combater tudo aquilo que vem contra você. Uma força maior existe em você. Você precisa nessa noite partir em direção às certezas que você tem em Deus. Eu fiquei perguntando para mim enquanto eu rasurava essa palavra aqui, sabe? Eu fiquei perguntando, não, o Senhor falou comigo assim em um determinado momento. Se hoje eu fizesse uma inversão de uma fila. Pensa numa fila. Vamos dizer que isso aqui é uma fila, ó. Todo mundo está aqui aguardando. Se o Senhor fizesse uma inversão dessa fila, o pessoal do fundo viesse para frente e o pessoal da frente fosse jogado por trás. Aonde você estaria nessa fila? Se é que você estaria nessa fila. O que o Senhor falou comigo? Existe um tempo de preparo, Rosa. Existe uma fila. Eu vou derramando, eu vou colocando. Irmãos, era tão claro eu vendo aquilo e o Senhor falando comigo.
E se de repente eu inverter essa fila, porque eu quero entregar para você aquilo que chegou o tempo? Aonde você está? Você vai estar nessa fila? Você vai estar no lugar que eu posicionei você para receber? Irmãos, e isso é muito sério. Talvez hoje seja a noite onde o Senhor quer entregar algo para você. Você está aqui? Você está aqui? Você precisa acreditar, irmãos, que em ambientes onde o Senhor está, a nossa realidade pode ser mudada a qualquer momento, amém? A qualquer momento. É apesar de mim, apesar daquilo que eu liberei aqui sobre você, é sobre o que o Espírito Santo jogou dentro de você. É sobre o que o Espírito Santo ministrou sobre você. É sobre coisas que o Senhor despertou em você nessa noite. Eu quero acreditar que assim como eu, você nessa noite está sendo ativado com uma força maior. Você não vai levantar amanhã dizendo, ai, segunda-feira, de novo. Você vai acordar amanhã e você vai dizer, epa, segunda-feira, estou pronta, hein? Vamos lá, é hoje que as coisas vão acontecer, é hoje que as coisas vão mudar. Eu não vou ter mais essa visão que eu tinha para você. Não vai ser mais um dia difícil, não vai ser mais um dia cansativo. Muda sua convicção a respeito das coisas que você tem declarado. Muda sua convicção a respeito daquilo que realmente você diz que é. Um tempo desse eu ouvi uma frase e a pessoa disse assim que o meu testemunho, ele precisa ser coerente com aquilo que eu falo. E eu falei, meu Deus. Você entendeu? O meu testemunho, ele precisa ser coerente com aquilo que eu falo. É fácil eu dizer para Marla, você vai conseguir. Vai dar certo, a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas eu olho para mim e falo, meu Deus, que horror. Não consigo fazer nada. As coisas não dão certo. Seu testemunho não é coerente com a sua fala. Isso diz o quê? Que a nossa vida não é coerente com aquele Deus que nós declaramos. Porque se eu falo e eu não vivo aquilo que eu falo da parte de Deus, não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem profundidade. E essa é uma noite onde o Senhor está te chamando para que você seja ativado para guerras maiores, para níveis maiores, para vitórias maiores. Tem guerra? Tem. E se tem guerra, tem vitória. O Senhor vai dar o exército para você nesses dias, amém? O Senhor vai dar pessoas estratégicas para você, irmãos, nesses dias, eu creio nisso. Um tempo a pastora liberou essa palavra e eu comecei a orar dizendo, Deus, eu precisava de pessoas em algumas áreas, assim, sabe? Eu preciso de alguém para me ajudar. E aí você vai vendo depois, irmãos, e aí é aquilo que eu digo. Às vezes quem chega, já chega no confronto com você. Você fala, ixi, tô fora, que coisa, nem... E Deus está dizendo, você não orou por pessoas específicas? Estou mandando. Olha, irmã, você tem condição? Se você tiver uma amiga igual a Marla, irmã, então essa é do confronto. Vai lá em casa e quer que eu compre a margarina da marca que ela gosta. Pode isso? Eu falei, gente, Deus, aí você ama, né? Você suporta. Chama para tomar café e ainda... Você não compra essa margarina, não? Eu falei, não, da próxima vez você compra ela. Eu falei, Deus, muito amor, muita mansidão, muita paciência. São essas pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Gente de intimidade, gente profunda com você. Gente que vai te confrontar, mas também vai te amar. Gente que vai poder até estar cansada, irmão. Às vezes ela vai dizer, eu não vou com você hoje não. Mas eu vou cuidar da sua casa para você. Eu não vou não, Márcia, mas eu vou cuidar dos seus filhos para você ir. Pode ir tranquila, pode ir tranquila. Gente de batalha. Gente que vai estar com você. Gente que vai acreditar naquilo que você acredita. Gente que vai te impulsionar para o seu futuro. Desapega, irmão. Desapega desse povo que não acredita. Que só acredita que você não vai dar em nada. Ih, não vai chegar não, hein, Lu? Não vai dar não, hein, Lu? Eu vivo liberando as palavras sobre a Lu, irmãos. Ela fala, uau. Eu falo, você vai ser a minha amiga,
E ela sabe. Eu falo, Lu, ó, aquele negócio lá vai acontecer. Esse dia o Márcio falou, e eu vou ser o marido. Eu falei, meu filho, tô nem aí, ó, exibido, né? Porque eu creio nos sonhos dela, eu creio naquilo que ela está se preparando, eu creio no futuro que Deus tem para ela e para a casa dela. Desapega, irmão, desse povo. Ixi, todo mundo reprovou nesse concurso. Conheço gente que tem 10 anos que faz, mas você vai fazer no primeiro ano e vai passar. E você vai ter gente que vai dizer para você, você vai passar. E você vai acreditar nisso. Em tempos de batalha, tenha convicções de que você é. Eu queria orar por algumas pessoas nessa noite aqui neste lugar. Fica de pé, vai ficando de pé no seu lugar. O louvor pode subir aqui, por favor. E quando eu terminava essa palavra hoje à tarde, e eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, existe uma oração específica nessa noite para que a gente possa fazer no meio do seu povo? Existe uma oração específica, existe algo que o Senhor quer liberar sobre nós nessa noite especificamente? E o Senhor disse para mim, existem pessoas que acham que as coisas não vão dar mais certo. Existem pessoas que têm estado em algumas batalhas e eles têm guerreado, eles têm colocado toda a força dele. Sabe, irmão, toda a sua força, quando você coloca todas as suas melhores ideias, quando você deposita toda a sua força, quando você articula pessoas, e aí quando você espera amanhã que vai, não deu certo. E o Senhor disse comigo, é para esse grupo de pessoas hoje que eu quero liberar uma palavra e dizer para eles, consulta aquilo que eu tenho para você. Eu tenho ideias novas, eu tenho habilidades novas. O Senhor me disse que tem pessoas novas para a gente aqui nessa estação. E eu queria orar por você nessa noite. Que se você se enquadra dentro disso que eu disse aqui. Talvez você é alguém que tem usado todas as suas habilidades. Tudo que você tem. Tudo que você sabe. Talvez você é alguém que tenha acessado pessoas que possivelmente você pensa que aquelas pessoas elas podem te ajudar. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele tem uma resposta nova para você.